baixar a nossa aula de Direito Financeiro. O tema da aula de hoje é despesa pública. A gente vai ver o conceito de despesa pública e vai ver a parte de despesa corrente. Até esse assunto é o assunto que cai na P1. Despesa de capital em diante é assunto da P2. Então, a gente continua despesa na P2. Despesa, como é o coração da atividade financeira do Estado, é o coração da nossa disciplina também. Então, a gente vai aí até quase o final do semestre com despesa. A gente vai ver nos detalhes. Mas essa parte de despesa já é uma parte mais, digamos assim, mais prática, né? É uma prática contábil, mas ela é mais prática. Então, vamos lá, gente. Dúvidas, é só vocês colocarem aqui no chat, o chat está aberto, ou então vocês falarem, beleza? Então, vamos lá. Vejam. A despesa, eu posso colocar a lista de todos os assuntos da P1? Coloco, já eu coloco aqui no chat a lista de todos os assuntos da P1, sempre, tá? Mas todos os assuntos da P1 são princípios, tem a parte de competência, né? O que é atividade financeira do Estado, que é bem pequenininha. O que é direito financeiro, o que é atividade financeira do Estado, competências bem pequenininha, que foi o início da primeira aula. Princípios, receitas e despesa, até despesa corrente, tá? Mas eu escrevo aqui já. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. A despesa pública, ela é, como eu disse, o coração da atividade financeira do Estado, né? A arrecadação, a gente vai ver que nem toda arrecadação, a gente já viu que nem toda arrecadação é receita, mas que a atividade financeira do Estado ela é formada pela receita pública e eu não tenho dinheiro para fazer, eu tenho uma receita, eu tenho entrada para fazer o que bem entender. O Estado tem uma finalidade, e a finalidade do Estado é entregar a política pública. E essa finalidade do Estado só se realiza se ele gastar. Porque a gente vive no sistema capitalista, ele não tem outro caminho. A forma dele entregar políticas públicas é gastando. Então, esse receita e despesa, que é a atividade financeira do Estado, vai estar consolidada num documento que a gente convencionou chamar de orçamento. E que o orçamento no sistema brasileiro é lei. Isso aqui, a gente já sabe. Então, receita pública, no entendimento de Alielma Balieiro, aí lá vem vocês, professora, sempre com Alielma Balieiro, eu não tenho como fugir em direito financeiro de Alielma Balieiro, eu preciso fazer menção a ele, em que pese, hoje em dia a gente pode trabalhar com doutrinas mais contemporâneas. Então, vamos lá. Aplicação de quantia certa em dinheiro por parte de autoridade ou agente público competente dentro de uma autorização legislativa para execução de fim a cargo do governo. Esse é o entendimento de Alielma Balieiro do que vem a ser despesa pública, é o conceito dele, tá? Mas a gente pode deixar esse conceito mais simples, ok? Vejam, o que é a despesa pública? É a realização de gastos para viabilizar uma necessidade pública. Então, se eu gastei, é uma despesa pública. Agora, essa despesa pública, ela somente pode ser executada se houver uma autorização legislativa, que eu também posso chamar de autorização orçamentária. Porque a gente já conversou muito sobre isso. Porque no sistema brasileiro não é privativo do poder executivo a escolha orçamentária. A escolha orçamentária ela é consociada entre o poder executivo e o poder legislativo. Gente, vamos lá. Eu quero, então, entrar para vocês, eu quero que a gente migre para o artigo 12 da Lei 4320 de 64.
Será que alguém pode ler para mim o caput e o parágrafo 1º do artigo 12? Porque eu já estou passando aqui para classificação da despesa, em classificação da despesa quanto à categoria econômica, ou classificação legal, como a gente queira chamar, que é essa classificação em despesa corrente e despesa de capital. A gente sabe, pelo princípio do equilíbrio, eu vou gastar a receita corrente com a despesa corrente e a receita de capital com a despesa de capital. Então, vamos lá. Artigo 12 da Lei 4320, todo mundo está com acesso à internet, senão não estaria aqui nessa aula, né? Então, artigo 12, eu quero capte o parágrafo 1º, por favor. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, Pronto, Rodrigo. eu vou ler. O artigo 12 diz que a despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: despesa de custeio, transferências correntes, investimentos, inversões financeiras e transferência de capital. O parágrafo 1º fala que classificam-se como despesas de custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Pronto, aí está suficiente. Veja, o que é que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que eu tenho as despesas correntes classificadas em 3 modalidades, 3 subespécies. Despesas de 2 subespécies. Ó, doido aqui. Despesa corrente, 2 subespécies. Despesa de custeio, que é a despesa corrente clássica, é a despesa de custeio. E as transferências correntes, ok? E a gente vai trabalhar isso na aula de hoje. E as despesas de capital, elas vão ser, né, subdivididas em 3 espécies: investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Ok, gente? Vejam, eu vou aqui dar um share screen e vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente trabalhar essa classificação, esse conceito aí de despesa corrente. Mas deixa eu explicar a lógica antes, que aí eu dou share screen. Veja. A despesa corrente, ela é aquela que ela é a despesa com a manutenção do Estado. Eu não estou ampliando o tamanho do Estado. Eu estou mantendo ele do tamanho que ele já é. Entendeu? Então, para eu, Anne, me manter, eu preciso me alimentar, eu preciso vestir, eu preciso conseguir me transportar, né? Eu preciso pagar energia, eu preciso pagar a conta de água, eu preciso pagar um aluguel, né? Então, essas despesas, elas, para o meu orçamento, Anne, elas seriam as minhas despesas correntes, porque são as despesas com a manutenção do próprio Estado. Eu não estou ampliando, melhorando de qualidade de vida. Eu não estou ampliando de patrimônio. Eu estou ali apenas mantendo o que eu já tenho. Essa é a lógica da despesa corrente, ok? E aí a gente vai, eu vou dar um share screen aqui e a gente vai compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Estou pressupondo que sim, tá? Sim, obrigada, Rodrigo e Márcio, que responderam. Vejam. A despesa corrente, como vocês estão vendo aí, né? A lei determina, no artigo 12, parágrafo 1º, que é uma despesa para serviços anteriormente, para manutenção de serviços anteriormente criados. E o que eu preciso pensar é que é o seguinte: na despesa de custeio, que é isso que a gente está vendo aqui, o custeio é o carro-chefe da despesa corrente. Na despesa de custeio, o Estado, nesse exercício de manutenção do Estado, ele tem uma contraprestação direta.
Veja assim, uma contraprestação direta. A lei é a Lei 4320 de 64, que é a nossa Bíblia, tá? Lei 4320 de 64. É a Lei Geral das Finanças Públicas. Então, vejam, exige da gente o seguinte raciocínio. Na despesa de custeio, é uma atividade que você está ali contratando, né? Está se gastando. É uma atividade para a manutenção do Estado, ok. E essa atividade para a manutenção do Estado, do tamanho que ele é uma atividade que ela vai ter uma contraprestação direta. Veja, quando o TJPE, falo TJ Lato Sensu, que eu sei que são as várias, tá? Então, mas quando o TJPE, ele compra papel. Compra papel no dia de hoje, mundo virtual, a nossa realidade hoje é a realidade virtual. Mas o TJ compra papel, digamos que ele só tivesse que fazer com esse papel os mandados de citação. Mas teria pelo menos os mandados de citação. Podem riscar. É aqui que a gente está, exatamente. Veja, teria esses mandados de citação. Esses mandados de citação, eles só podem ser expedidos se tiver a compra do papel. A compra do papel, a gente vai se perguntar o seguinte: é uma compra para manutenção do estado do tamanho que ele é? Sim. É para ele funcionar do tamanho que ele é, ok? Esse aqui, então, seria classicamente uma despesa corrente. É custeio? Aí eu vou me perguntar, é custeio? Para eu responder se é custeio ou não, eu vou me perguntar, existe uma contraprestação direta? Existe. Veja, quando o Estado compra papel, ele entrega dinheiro à empresa de papel e ele recebe o que de volta? Papel. Quando o Estado paga o salário, que a gente não chama salário, vocês já devem saber disso em direito administrativo, chamam vencimentos de servidores públicos. Quando o Estado paga o vencimento dos servidores públicos, ele recebe o que de contrapartida? Ele recebe a força de trabalho. Entende? Então, o Estado, né, quando ele está comprando algo para a manutenção dele e existe uma contraprestação direta daquele órgão que está comprando, então essa despesa é uma despesa de custeio para custear a manutenção do órgão. Simples. Aí eu vou para os exemplos que estão no artigo 13. O artigo 13 vai me falar em pessoal civil ou pessoal militar, já deu exemplo aqui, né? Da questão da força de trabalho. Material de consumo, deu exemplo de papel, serviço terceiro. Não importa se para o meu custeio eu estou pagando o servidor público, que ele foi concursado, né? E ele vai ter direito ao percebimento daquele vencimento, ou se eu estou pagando a uma empresa para prestar serviços de limpeza, por exemplo. São serviços de terceiros, mas são serviços para me manter como eu estou. Para evitar, na verdade, a deteriorização dos bens. Aí eu já estou entrando na próxima caracterização. O parágrafo 2º vai me falar de transferências correntes. O que vem a ser transferências correntes? Quem lê para mim? Artigo 12, parágrafo 2º. People. Cadê? Quem lê para mim? Artigo 12, parágrafo 2º da Lei 43.2064. Estão me ouvindo? Você, Mariana. Classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas às quais não corresponde a contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Tá, então vamos aqui.
O artigo 12, parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte, olha, em outras palavras, é uma despesa que se tivesse uma contraprestação direta para o órgão que está fazendo aquela despesa, então é uma despesa que ela seria custeio. Como não tem uma contrapartida direta, a contrapartida ela é indireta para o benefício do órgão, para atendimento das finalidades públicas, né? Então, eu vou chamar de transferência corrente. Qual é o meu melhor exemplo de transferência corrente? Meu melhor exemplo de transferência corrente é o aposentado. Vejam, eu até usei esse exemplo na aula de ontem. O magistrado, acredito que muitos de vocês queiram ser magistrados. Então, o magistrado, imagine o juiz de direito, ele recebe a sua remuneração, que vai ser chamada de subsídio, do TJPE. Ok. Quando ele está recebendo o subsídio dele, que não é pouco, né? É bem razoável. Né? Quando ele está recebendo o subsídio dele, ele está entregando o quê para o Estado? Ele está entregando a força de trabalho dele. Ok. Quando esse magistrado se aposenta e se torna um juiz aposentado, é uma aposentadoria gorda. Vejam, ele vai perceber também um dinheiro, mas esse dinheiro não é uma remuneração direta pelo serviço prestado, entende? Ele vai receber um benefício previdenciário. Ele vai receber, por exemplo, como inativo. Por que, então, que o juiz aposentado vai ser transferência corrente e o juiz da ativa vai ser despesa de custeio? Ora, por uma questão muito simples. No juiz da ativa, eu tenho uma contraprestação direta. No juiz aposentado, a contraprestação é indireta. Ele sempre contribuiu com o Estado, com a economia. E é justo que, num dado momento da vida, né, essa é a lógica da Previdência, né, o Estado contribua com a manutenção. Né? Ana, é uma opinião pessoal minha, né, eu entendo que a Previdência é, de fato, o principal programa social de qualquer país. Tá? Então, nós estamos aqui tratando desse principal exemplo de transferência corrente. E olha, a partir do momento que é inativo, não importa se foi porque sofreu um acidente de trabalho ou por decurso de tempo, se está inativo, então meu benefício ele é indireto, tá? Então, esses benefícios indiretos ligados em relação à Previdência, que o órgão tem a obrigação de custear, né? Eles vão ser transferências correntes. Mas as transferências correntes, eu não posso resumi-la, os exemplos, tá? Há tão somente a questão do pessoal inativo, que é, logicamente, um interesse, que eu digo, é interesse do órgão, é interesse do Estado, mas a contraprestação, ela é indireta, tá? Eu não tenho essa contraprestação direta. Papo, entreguei o dinheiro, recebi o papel. Entreguei o dinheiro, recebi o pendrive. Não é assim, tá? E eu tenho as transferências correntes. As transferências correntes, outras transferências correntes, não essa A, eu diria assim, a B, são transferências que elas vão ser feitas a outras entidades. A primeira coisa que eu preciso pensar é, ora, se eu tenho, tá? O Ministério da Saúde transferindo dinheiro para material de consumo dos estados, essa transferência vai ser o que? Uma transferência corrente, porque material de consumo seria custeio, correto? Mas o Ministério da Saúde, ao invés de comprar material de consumo, luva cirúrgica, para distribuir para o Brasil inteiro, ele transfere o dinheiro. Correto?
Então, essa despesa do Ministério da Saúde da União é uma transferência corrente. Essa despesa é uma transferência corrente, ok? Para o Estado, essa é uma receita transferida, a gente já viu, não é isso? Mas isso aqui é o que, gente? É uma transferência corrente, porque o Estado transferiu o dinheiro para a União transferiu o dinheiro para que o Estado comprasse luvas, ok? Isso aqui, a contraprestação da União é direta? Não, ela é indireta, né? Porque a União tem o objetivo de adquirir insumos para garantir a saúde no Brasil inteiro. Mas não é ela que está ganhando as luvas. Quem está ganhando é o Estado. Então, a contraprestação é indireta. Entendem? Então, isso aqui é uma transferência corrente. Mas é uma transferência que vai de um ente público para outro ente público. Mas, professora, poderia ir do ente público para um ente privado? Poderia. Esse ente privado poderia ser a empresa da minha mãe? Não. Não poderia ser a empresa da minha mãe, mas poderia ir para um ente privado, é o que a gente vai ver agora, certo? Então, artigo 12, parágrafo 3º. Quem lê para mim? Artigo 12, parágrafo 3º. Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como 1. Subvenções sociais. Eu continuo com a professora. Sim. Subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. 2. Subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Ok. Vamos lá, gente, vamos lá. Passa logo, Mariana, por favor, para o artigo 16. Vamos lá. Tu leu 16 e 17 para a gente falar das subvenções sociais. Beleza. Artigo 16. Fundamentalmente, e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômico. Aí eu pulo para o 17 ou leio o parágrafo único? Não, leu o parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. O 17. Somente a instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções. Aí eu leio o inciso 2? Não. Das subvenções econômicas. Não. Não, tá suficiente, deixa eu explicar. Vamos lá, gente. Olha, as subvenções sociais, elas são o seguinte. Quando o Estado transfere, então vai do dinheiro público para uma instituição privada, uma pessoa jurídica de direito privado. Mas essa pessoa jurídica de direito privado, ela é sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos não significa que é uma entidade no vermelho, tá? Que é uma entidade que ela não... que ela não se sustenta, que ela tem mais despesa do que receita. Não é isso. Sem fim lucrativo só significa que aquela entidade sendo superavitária, o superávit ele é reinvestido na própria atividade. Então, eu tenho OS6, eu tenho OCIPs, eu tenho uma série de instituições, tá? Que a gente vai chamar de instituições do terceiro setor. São mais do que ONGs, tá? E que elas vão
cumprir funções que, no entendimento, quando eu vou para o entendimento assim, de teoria do Estado, no entendimento moderno, mas é um entendimento mais antigo, não contemporâneo, seria atividade própria do Estado. Então, eu tenho entidades, organizações que são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Que elas não têm fins lucrativos. E como elas não têm fins lucrativos, e elas, além de não ter fins lucrativos, elas entregam uma política pública que deveria ser feita a rigor pelo Estado. Mas o Estado, num dado momento, decidiu se descentralizar. Então, isso envolveu tanto a parte de direito administrativo, descentralização do Estado, quanto a questão das competências do Estado, que ele passou a poder se relacionar com órgãos do terceiro setor. Então, vejam, para o Estado, né, eu gosto muito desse exemplo. Por exemplo, a União tem interesse que exista, né, no Sistema Único de Saúde, no SUS, programa de reprodução assistida, fertilização in vitro, essas coisas, etc. Né? Para mulheres que têm dificuldade de engravidar. Vocês imaginam que esse programa exige pesquisa, que é um programa relativamente caro, ok? O Ministério da Saúde, estou falando isso aqui é fato concreto, tá? O Ministério da Saúde decide, então, investir nisso. Sendo que para o Ministério da Saúde é mais barato, para a União, é mais barato, não é? Comprar atendimentos num programa que já existe no IMIP do que construir um novo. E as unidades de saúde, a maioria são de município do estado. Então, de todo jeito, a União que tem esse interesse, ela não tem como ela prestar diretamente, só se ela prestar na universidade for dela. Mas ela não teria ali como prestar diretamente. Então, ela, mesmo tendo como prestar diretamente financeiramente, pode ser melhor para ela, mais barato, ela dizer, olha, IMIP, tu já tem aqui, não é, a estrutura física para isso. Então, tu vai abrir isso aqui e eu vou te transferir um dinheiro para tu fazer um serviço que a rigor seria eu que deveria fazer. Entende? Então, né? Eu gosto desses exemplos com saúde porque são assistenciais. Assistência à saúde é assistencial. Assistência assistencial não é só você recolher pessoas que moram na rua ou trabalhar com um asilo de idosos. Assistencial é assistência à saúde também. Eu posso ter também entidades sem fins lucrativos educacionais. Ok, gente? Então, nesse sentido, tá? As subvenções sociais, quando o poder público central pode transferir sim para uma pessoa de jurídico de direito público, para isso ele vai percorrer um caminho do direito administrativo, tá? E essa transferência aqui no âmbito do direito financeiro é quando esse ente sem fim lucrativo ele está fazendo um serviço que poderia ser prestado pelo Estado diretamente. Mas que às vezes é mais barato para o Estado. Ao invés dele abrir um concurso, dele fazer uma reforma ou construir um hospital, ele, né, investir numa entidade que já faz aquilo, então que o custo de prestar aquilo é mais barato. Então ele compra vagas, digamos assim. Ele compra atendimentos para atender um objetivo que é dele. Mas vocês entendem que essa contraprestação ela é indireta? Porque, lógico, que o Estado tem atendimento, tem objetivo na prestação da saúde, mas não é ele diretamente que está fazendo, ela é indireta. Ok, gente? Tranquilo? Aí eu vou para as subvenções econômicas. Quem lê para mim artigo 18 e 19?
Vou ler, professor. Eu acho que o pessoal tá meio preguiçoso. Tá certo. Bom dia, Recife. Vamos embora. Artigo 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do município ou do DF. Parágrafo 1. Consideram-se igualmente como subvenções econômicas a as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda pelo governo de gêneros alimentícios ou outros materiais. E B, as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. Artigo 19. A lei de orçamento não consignará ajuda financeira a qualquer título à empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. Vejam, gente. Eu vou dar o exemplo mais fácil, certo? Um exemplo que um aluno perguntou na aula de direito administrativo, né? Então, veja, o exemplo mais fácil é o quê? Professora, a União pode socorrer uma empresa pública que está com déficit? Pode sim. Tá entendendo? Socorrer uma empresa pública que está com déficit. Com déficit aonde? Déficit em custeio, tá? Em custeio. Né? Pode socorrer uma empresa pública? Pode, mas não é comum. Porque o movimento é o inverso, né? Os rendimentos da empresa pública que são receitas correntes, tá? Receitas patrimoniais, não é isso? A gente já viu isso. Então, o movimento normal é o inverso. Mas para ela fazer isso, ela vai ter que ter uma lei autorizativa, tá? Vejam, em situações de crises como a Covid-19, a União poderia, eventualmente, para garantir os empregos. Você sabe que na crise de 2008 nos Estados Unidos, né, teve transferência de dinheiro do Tesouro, né? O Fed autorizou lá nos Estados Unidos para a AGM. Porque se a AGM fechasse, né, o reflexo de desemprego seria muito grande nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguiria conter inflação, dentre outras coisas, né? Então, para preservar os empregos, os Estados Unidos fez uma transferência direta à empresa privada. Privada, que é que eu dei o exemplo da empresa pública. Uma empresa privada poderia, a rigor não, viu? A rigor não. A nossa lei 4320, botar aqui nela, tá? Ela vai dizer, ó, que não. Vamos por 19. Subvenções econômicas, certo? Ó, 19. A lei do orçamento, Mariana já leu, tô lendo de novo aqui, não consignará ajuda a qualquer título à empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei social. Isso vai envolver, presta atenção, a empresa pública, que seria o exemplo mais lógico, ou a empresa privada, se excepcionalmente tiver uma autorização do Congresso. Não me vem à memória, eu não tenho tantos anos assim, mas não me vem à memória, desde que eu trabalho com isso, acompanho isso, e lá se vão uns 10 anos, tá? De a gente ter feito no âmbito da União, tá? Ajuda direta, transferência direta a empresas. Até porque na cultura política aqui do Brasil isso seria um escândalo, entendem? Em que pese, não é que não existe de jeito nenhum essa possibilidade. A possibilidade existe, mas seria como exceção, com autorização do Congresso Nacional, por ser uma medida excepcional. Entendem? Mas a
subvenção econômica carro-chefe, como eu digo assim, a subvenção econômica carro-chefe, tá? Vocês estão vendo minha tela aqui, não estão? Abra o microfone aí, porque o chat não está aparecendo para mim, que eu botei 2 telas. Sim, tá ok aqui. Tá. Vejam. Então, as subvenções econômicas, certo? Eu vou aqui para o parágrafo único. Em que pese, certo? Eu falo ali do clássico. A cobertura do déficit de empresa pública. Pode fazer? Pode. Certo? Ok. A cobertura do déficit de autarquia. Pode fazer? Pode. Né? Mas o que a gente visualiza mais, assim, a gente de fora do Estado, que a gente visualiza mais enquanto subvenção econômica são as do parágrafo único, ok? Considera-se igualmente como subvenções econômicas, dotações destinadas a cobrir a diferença entre o preço de mercado e os preços de venda pelo governo de gêneros alimentícios e outros materiais. As dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. Então, tanto se eu fizer para alimentação ou para outro insumo, vai caber aqui. Vejam, gente, o artigo 170 da Constituição Federal, tá? Ele traz a livre iniciativa como pilar, né, da ordem econômica. Ao lado da livre iniciativa, no CAPT, ele trabalha com a questão do respeito ao trabalho, né, e a justiça social. Então, é uma livre iniciativa funcionalizada pela justiça social e pelo respeito ao trabalho, certo? Decorre, logicamente, dessa ideia de livre iniciativa, a ideia de livre formação de preço. Então, a contra-ideia da livre iniciativa é o preço tabelado, dentre outras, mas uma delas é o preço tabelado. Então, no Brasil, a gente não pratica o preço tabelado. E a gente está vendo aqui como está sendo essa engenharia para poder o Estado interferir para não se existir preços abusivos de álcool em gel, por exemplo, falando da realidade de hoje, tá? Então, o Estado, para fazer com que a economia dê a resposta que ele quer, de acordo com o artigo 174 da Constituição Federal, ele vai utilizar métodos indutivos. Ele induz os setores econômicos a fazer o que ele quer. Para ele induzir, ele vai ter vários caminhos. Um dos caminhos para ele induzir é a questão da isenção de tributos, é um dos caminhos. Um outro caminho é a diminuição de alíquotas tributárias, mas isso aí está no âmbito do direito tributário. Vocês vão ver comigo semestre que vem. Mas um dos caminhos do Estado fazer com que a economia responda aos objetivos dele através do método indutivo estabelecido no artigo 174 da Constituição é através das subvenções econômicas. Então, vejam, aí eu vou dar aqui um exemplo hipotético, tá? Vamos pensar assim, certo? A União, depois se tiver alguma semelhança com algum programa de governo, vocês me dizem, mas aqui é exemplo hipotético, geral e abstrato. A União, vejam, ela, para o tomate não ficar tão caro e encarecer, inflacionar, né? Tudo que a gente consome, ou a União, para o combustível não ficar tão caro, inflacionar tudo que a gente consome, ela decide tentar interferir no preço. Como? Olha, ela decide dar um subsídio, por exemplo, subsidiar um pedaço do consumo um pedaço do diesel.
decide subsidiar o produtor rural, o produtor agrícola da agricultura familiar, por exemplo, na entre-safra. Se ele decide subsidiar o produtor agrícola na entre-safra, significa o quê? Olha, vejam, se você ficasse 4 meses sem produzir, o preço que você trabalha nos outros meses teria que ser mais alto, correto? Para você poder... Lógico que tem um viés social de manutenção do produtor agrícola nos meses que ele não tem receita. Veja, a gente está olhando só com outra lente. A minha lente aqui é do direito financeiro, certo? Esse produtor agrícola, se ele não receber esse subsídio do governo, o preço que ele vai precisar praticar para o tomate nos meses que dá tomate, certo? Vai precisar ser mais alto do que se ele recebesse subsídio do Estado, da União. Então, ele vai lá e recebe esse subsídio, ok? O programa que tem é um mix entre subsídio e empréstimo, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Ele recebeu, então. Veja, qual é a finalidade estatal interferir no preço? A cuidar das pessoas é também. Mas isso aí é um outro viés que não é o que a gente está analisando agora. A finalidade é a finalidade de controlar preço. De interferir, não é nem controlar. Eu me expressei errado. É interferir no preço. Essa é o objetivo. Essa mesma lógica eu poderia usar para o diesel? Sim. Né? Porque a gente sabe que as mercadorias, para chegarem ao nosso consumo, elas precisam ser transportadas. Então, para interferir no preço, para diminuir o custo, né? O Estado pode subvencionar, tá? Outros gêneros ou materiais, sim. Entendeu? Pode também, tá? Em que pese, né, a letra de lei seja específica para alimentação. Isso é importante porque tem a questão dos itens da cesta básica, né? E porque nós somos um país que vivemos de commodities. Quem dera um dia a gente viva da exportação de tecnologia, mas hoje a gente vive da exportação de commodities, tá? Bem, meus caros, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Vou dar um stop share aqui, ok? Vejam, né? Então, a gente vai hoje fechar esse assunto sobre despesa corrente. Despesa corrente é custeio e transferência corrente. As transferências correntes, elas são quando eu não tenho uma contraprestação direta. Essa contraprestação indireta, ela pode vir, inclusive, por pessoa jurídica de direito privado, ok? Em subvenções sociais, quando ela está fazendo um trabalho social que deveria ser o Estado que faz, é como o Estado financeiramente se relaciona com o terceiro setor. Em administrativa, a gente estuda isso também, com outro olhar, porque a gente vai estudar o rito, como é que eu vou fazer um convênio, um contrato de gestão, blá, é outra coisa, né? E também para subvencionar preços como carro-chefe, ok? De subvenções econômicas, tá? Em que pese eu posso sim, a lei permite uma transferência de renda do Estado para as empresas públicas, autarquias, quando elas estiverem em déficit. Quando eu falo esse déficit, é um déficit de custeio, tá, gente? Mas esse não é o movimento mais comum, mas o movimento de subsídio de preços, ele é um movimento de subvenção econômica comum, ok? Gente, se eu vou postar essa ficha, nananina não. Vejam, no vídeo que vocês vão assistir antes de responder a P1, que ele vai ficar disponível no canal do YouTube, ele já é o próximo a subir, tá subindo um, que tá 50%. Então, eles demoram muito. Então, acho que até hoje à noite termina esse que tá subindo. Aí eu vou botar o vídeo de financeiro.
Aí eu acho que no sábado, no final do sábado, vocês devem ter o vídeo lá no meu canal do YouTube. Aí o vídeo vai aparecer aqui na tela, não é? Esse esquema lógico que eu fiz. Vocês vão dar um print screen, um pause e vão lá e copiam, porque quem copia, quem escreve, lê 2 vezes e de alguma maneira aquilo fica guardado no seu HD, entendeu? A gente está em realidade virtual, trabalhando com isso, mas escrever ainda é um bom caminho para vocês fixarem o conteúdo, beleza? Então, vocês têm a ficha, porque ela vai ficar no vídeo do YouTube, mas vocês não têm ela para copiar e colar, beleza? Vocês podem dar um print, imprimir, aí você dá um print screen, imprime, riscam se quiserem, ok? Beleza, gente? Vejam, ainda no tempo da aula, viu? Tem um exercício de fixação só sobre despesa corrente, bobagem, só para fixar o conteúdo, certo? Que a gente vê hoje. Eu quero que vocês não consultem nada, esqueçam a lei, sem consulta. Vocês vão aqui, como eu digo, com o juízo quente da aula, com um assunto fresco, vocês vão lá e respondem, beleza? Falem comigo, diga tudo bem, professora. Tá certo, beleza, gente. Então tá bom, eu vou encerrar essa aula, certo? Boa Páscoa para vocês, obrigada pela presença, certo? Cuidado com a saúde, tudo de melhor, gente, no grupo do WhatsApp. Daqui a 15 minutos eu corrijo esse exercício, tá? Beijo grande.